Olá, eu me chamo Maria Eduarda Cerejo, sou professora aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas e defensora pública. E se você também sonha em ser defensor ou defensora e precisa de um estudo estratégico, que foi o que eu fiz para chegar até aqui, eu vou te ensinar hoje, em poucos minutos, um método mais eficaz para começar e evoluir com segurança nessa caminhada. Vamos lá? O primeiro passo para isso é entender o concurso de defensorias públicas. Hoje, esses concursos estão entre os mais exigentes do país. E isso não é porque é uma carreira superior a outras ou nada do tipo, mas sim porque é uma prova que cobra muitas disciplinas, o que é inerente à atuação do defensor público. Nós atuamos em diversas áreas e também se desenrola o concurso em várias fases. Uma prova objetiva, provas discursivas, provas orais de tribuna, provas de títulos, que vão testar não só o seu conhecimento técnico, mas também a sua postura profissional, como você se porta em situações extremas e se o candidato ele se alinha ou não à carreira da defensoria, que tem como missão precípua lá, consoante a nossa Constituição, a defesa de pessoas vulneráveis em sentido amplo, seja de maneira extrajudicial ou judicial. A nossa atuação enquanto defensor público e defensora pública é essencialmente uma atuação multidisciplinar. E em 2026 nós temos muitos concursos previstos, vários em ponto de bala, e por isso organizar esses estudos é muito importante, porque começar o ano de 2026 competitivo é essencial. A boa notícia, gente, é que as provas de defensoria, embora sejam exigentes, elas seguem um padrão muito estável. Existe um núcleo duro, que é como eu gosto de chamar, de disciplinas que é responsável por mais de 70% da cobrança na prova objetiva. São disciplinas como direito constitucional, direitos humanos, direito civil e processo civil, direito penal e processo penal, direito da infância e juventude e tutela coletiva. Dominar bem essas matérias já vai colocar você em uma posição competitiva, especialmente se esse estudo for alinhado e afunilado para entender quais tópicos dentro dessas disciplinas são mais cobrados dentro da prova, o que vai otimizar muito o seu estudo. A ordem inteligente dos estudos é outro fator que vai ser muito relevante na sua preparação. Sabendo da existência desse núcleo duro, o caminho ideal é começar pelas matérias principais, depois seguir para as que são cobradas de uma forma mais intermediária e só então estudar matérias que são eventualmente cobradas, como aquelas que são incluídas só no edital de alguma prova do seu interesse, como filosofia, sociologia, português ou história, que não estão em todas as provas e que só vão aparecer eventualmente em alguns editais específicos. E se o seu foco é a Defensoria Pública da União, já deixo aqui um destaque. Você vai precisar incluir, entre aquelas matérias do núcleo duro que eu mencionei para vocês, a disciplina de Direito Previdenciário, que é super relevante para o concurso da DPU. Dito isso, eu queria apresentar para vocês o que a gente convencionou chamar aqui no Estratégia de método dos 4 pilares. Isso porque o estudo para a Defensoria Pública vai exigir um foco em 4 pilares fundamentais: a teoria, a lei, a jurisprudência e muitas questões. Brevemente para vocês, precisamos da teoria para compreender. A doutrina, ela é fundamental para sedimentar bem alguns pontos do edital. E aqui a gente precisa de estratégia, porque não são todos os tópicos em que você vai precisar de um aprofundamento doutrinário. Apenas uma minoria dos temas vai exigir isso. E por isso que é tão importante saber exatamente em quais tópicos essa leitura vai ser indispensável. Em relação à lei seca, é indiscutível, gente. A maior parte das bancas vai cobrar a literalidade da lei em várias questões. E aqui eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que vocês precisam ler tanto a lei que vocês começam a ouvir a voz do legislador durante a prova. Ler aquela alternativa e pensar: isso aqui não está parecendo a voz do legislador. Eu não sei exatamente o que está errado aqui, mas tem alguma coisa errada, porque não é assim o tom do legislador, não é assim que o legislador escreve. É preciso ter essa familiaridade com a lei seca. Jurisprudência é também relevantíssima porque a gente precisa entender como aqueles temas teóricos são aplicados na prática e também são, diga-se de passagem, uma ótima forma de consolidar o conteúdo, consolidar o aprendizado na nossa mente. E por fim, fazer muitas questões. Pessoalmente,
é o meu método preferido de revisão. Para fixar o conteúdo, conhecer a banca, saber exatamente como é o estilo de cobrança dela dentro de cada tema, para mim é talvez o mais eficaz de todos os métodos de revisão. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, usem e abusem das questões, gente. Se você está aí no início dos seus estudos, faz de 10 a 20 questões por dia ali para fixar o conteúdo que você revisou. Pode ser até no dia seguinte, para aquecer os motores aí do início do dia de estudo, revisando ali o que você viu no dia anterior, para já deslanchar o estudo no dia seguinte. Se você já tem um nível mais intermediário de estudo, eu sempre sugiro a realização de simulados. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, vai depender da sua disponibilidade, mas fazer ali um simulado da prova com questões inéditas ou com provas passadas que já foram aplicadas e depois corrigir, claro, identificando ali quais são os pontos que você vai precisar ajustar, as disciplinas que você vai precisar atentar mais. E se você já está em reta final, já ali com o edital, com data de prova marcada, revisar por questões, refazendo principalmente aquelas que você já errou, para fixar bem aquele conteúdo que você teve dificuldade, priorizando sempre ali filtrar as questões pela banca da prova que você já está em mente de fazer. Gente, fato é, dito tudo isso, que planejamento, estratégia e um bom material são indispensáveis para a aprovação. E, sobretudo, é indispensável dedicação. O tempo de estudo que você tem, ele pode ser seu amigo ou seu inimigo. Isso vai depender de como você vai encarar. Vai ter gente que vai ter muito tempo disponível e não vai saber aproveitar. E vai ter gente que vai ter pouca disponibilidade de tempo, mas vai fazer cada minuto render da melhor forma possível. Cabe a você, enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto concurseiro, adaptar qualquer método, inclusive esse que eu estou te passando, para a sua realidade. E lembrar que o seu estudo, se o que você quer é defensoria pública, precisa ter viés. Você precisa estudar a disciplina com viés de defensoria pública, sempre conectando aquilo que você está estudando à atuação prática da instituição. Se você adota essa perspectiva de estudar de forma estratégica, concentrada ali em primeiro fixar essas disciplinas do núcleo duro, usando os nossos 4 pilares e constantemente treinando com dedicação, você vai encurtar e muito o seu caminho até a aprovação. A Defensoria Pública é uma carreira que exige, sobretudo, esse alinhamento com os pilares centrais da atuação. E o estudo vocacionado, focado, é o método mais eficaz de saber se você, de fato, vai ser muito feliz nessa carreira. E eu espero que vocês sejam. É uma carreira voltada à transformação social e se esse é o seu propósito, siga firme. O método certo vai fazer toda a diferença. E o Estratégia, claro, já deixou tudo mastigado para que esse caminho de vocês seja muito mais tranquilo, sem atravanques. Vai dar tudo certo. Vem conosco então para iniciar ou continuar os seus estudos da melhor forma.